Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê e hoje eu vim trazer para vocês essa bonequinha. Essa é uma boneca, é uma receita original de uma amiga minha, que ela me deu autorização para postar. Por isso eu coloquei o nome da bonequinha de Bonequinha Aline, que é o nome da minha amiga. Tanto que eu vou deixar aqui na descrição o link para o Instagram dela, onde ela posta coisas maravilhosas. Eu usei para fazer essa bonequinha específica, linha Anne, dessas cores que vocês estão vendo. Branco, preto, o azul mesclado, amarelo mesclado também, um azul mais claro. Mas eu vou ensinar vocês a fazer usando fio amigurumi e agulha 2,5mm. Essa bonequinha aqui com a linha Anne e a agulha 2mm ficou assim, mais ou menos do tamanho de uma palma, com uns 15 centímetros. Então o que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, vai ficar um pouco maior. Nós começamos a nossa bonequinha pelas pernas. No meu caso, no primeiro bonequinho, eu fiz sem sapatinhos. Então, eu fiz só com uma cor, eu fiz inteiriço com uma cor só. Mas agora, na minha segunda boneca, eu decidi fazer com sapatinhos. O que eu vou fazer aqui? As minhas primeiras voltas eu vou fazer em preto e depois eu vou fazer o resto com a cor da pele. Só que o preto ele é muito difícil de visualizar aqui, então eu vou fazer com vocês todo inteiriço, a próxima perna eu vou fazer inteiriça na cor da pele, para vocês entenderem, mas eu vou explicar exatamente onde começa e onde termina com a cor preta, se você quiser também fazer o sapatinho igual eu fiz aqui. Eu estou usando aqui o meu fio amigurumi e agulha 2,5mm, e eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer minha laçada inicial e duas correntinhas. Feita as duas correntinhas, nós voltamos aqui no segundo ponto, na segunda correntinha, e vamos fazer 7 pontos baixos, 7 pontos baixos dentro da mesma correntinha. Então, eu fiz aqui, ó, dentro da mesma correntinha, nós vamos fazer 7 pontos baixos, ou 7 pontos baixos dentro do círculo mágico. Como eu estou usando um fio mais fino, eu vou fazer aqui duas correntinhas, mas se você estiver usando um fio mais grosso, faça um círculo mágico e 7 pontos baixos dentro do círculo mágico. Bom, eu fiz aqui os meus 7 pontos baixos, lembrando que essa é a primeira parte, a parte do sapatinho. Se você não quiser fazer o sapatinho, faça com a cor da pele mesmo. Se você quiser fazer o sapatinho, comece aqui com a cor do sapato. No meu caso, eu vou fazer o preto. Então, faça essa volta aqui em preto e as próximas 3 voltas, mais ou menos, 3 a 4 voltas. Então, eu fiz a primeira volta com 7 pontos baixos dentro da correntinha. Vou fazer agora a segunda volta com um aumento em cada ponto de base, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto de base. No final, eu vou ficar com 14 pontos. Então, vou aqui no meu primeiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos. Fiz aqui, então, os 2 pontos. Vou no meu primeiro ponto do aumento e eu vou marcar ele com uma fitinha ou um marcador. Marquei meu primeiro ponto, esse é o primeiro ponto da base. E agora eu vou continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base até o final da volta. Terminada a segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base, totalizando 14 pontos baixos no final, nós vamos agora para a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo, e vou marcar esse ponto como o primeiro ponto da base. E agora que eu fiz meu primeiro ponto, vou no segundo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim eu vou repetir até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no primeiro ponto, no segundo ponto eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminei aqui a minha terceira volta com um ponto baixo e um aumento, repetindo até o final. Nós vamos agora para a quarta volta. Essa volta nós ainda estamos fazendo, no caso, com a cor preta. Eu estou fazendo aqui com a cor de pele que eu escolhi, que seria um bege, mas o original eu fiz na cor preta e eu vou fazer agora, e esse aqui é o representativo. Pense, imagine a cor preta aqui. Eu coloquei essa cor mais clara porque fica mais fácil de ver, mas imagine que essa cor é preta. Agora nós vamos para a quarta volta. Na quarta volta, nós vamos fazer 7 diminuições
e depois 7 pontos baixos pegando pela argola de trás. Mas primeiro, 7 diminuições. Então, vou pegar aqui minha agulha, vou fazer diminuições normais. Vou passar a agulha pelo primeiro ponto, puxar uma laçada. Passar a agulha pelo segundo ponto, puxar uma laçada. Dessa forma, pegar uma laçada com a agulha e fechar as 3 laçadas juntas. Essa é a primeira diminuição de 7. Então, eu vou marcar essa diminuição, porque ela é o primeiro ponto da nossa volta. Marquei a diminuição. Vou continuar fazendo. Então, vou aqui pegar no próximo ponto. Passo a agulha pelo ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo próximo ponto e puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelos 3 pontos. E assim eu fiz a minha segunda diminuição. Nós vamos repetir isso aqui até termos 7 diminuições. Então, fiz 2, vou fazer mais 5. Eu já fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 7 diminuições. E agora nós vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base, só que pegando pela argola de trás dos pontos. O ponto, ele forma esse V aqui, se você olhar por cima ele forma um V. Essa argolinha pra gente é a argola de fora e essa argolinha aqui de trás é a argola de dentro. Nós vamos pegar só essa argola aqui, que é de trás, que é a de dentro dos pontos. Vou passar a agulha só por essa argola e fazer o ponto baixo. Novamente, eu vou aqui no próximo ponto, pego só a argola de trás. Você pode ver que a argola da frente, ela ainda está aqui, ó. Passo a agulha e faço um ponto baixo. E vou continuar até o final da volta. No total, faremos 7 pontos baixos. Ó, fiz aqui a última diminuição, depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, pegos apenas pela argola de trás dos pontos. E assim nós terminamos a 4ª volta. Agora nós iremos para a 5ª volta e ainda nós estamos usando a cor do sapato. Então, agora nós vamos para a 5ª volta fazendo 3 diminuições e 8 pontos baixos normais, ó. Vou tirar minha marcação e vou fazer aqui 3 pontos baixos, não, perdão. Vou tirar a marcação e vou fazer 3 diminuições. Então, passo a agulha aqui pelo ponto e puxo uma laçada. Passo a agulha pelo segundo ponto, puxo uma laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz aqui a minha primeira diminuição. Vou marcar ela. Marquei a primeira diminuição, vou fazer mais 2. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto, puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Novamente, passo a agulha aqui pelo ponto, puxo uma laçada. Passo pelo segundo e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. E assim eu fiz minhas 3 diminuições. Ó, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer 8 pontos baixos, um em cada ponto de base, até o final da volta. Normal. Ponto a gente pega aqui normal no ponto e faz os pontos baixos. 8 pontos baixos. Eu fiz aqui os meus 8 pontos baixos. Se você não for fazer o sapatinho, você pode continuar fazendo as próximas voltas com essa mesma cor, com a cor que você escolheu para fazer a pele. No meu caso, eu vou fazer o sapatinho. Então, aqui, nesse último ponto, eu trocaria de cor. Por isso, eu já fiz aqui a parte preta, ó, já fiz uma parte preta. É a mesma coisa. Essas duas partes aqui têm os mesmos números de pontos e voltas. Só que aqui, eu vou trocar de cor. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou trocar de cor. Eu vou desmanchar essa parte da pele, que essa aqui eu vou usar pra fazer aqui. E vou mostrar pra vocês como eu faço a troca de cor. Estou aqui no último ponto da 5ª volta, o 8º ponto baixo. Então, vou passar aqui a minha agulha pelo ponto, vou puxar uma laçada e eu vou terminar com a cor da pele que eu estou usando. No meu caso, estou usando um bege. Então, fiz aqui metade do ponto baixo, do último ponto baixo da 5ª volta. Eu vou pegar aqui, vou passar a linha aqui atrás da agulha, vou pegar o bege e vou terminar de passar o ponto com a linha bege, desta forma. Agora é só dar um nozinho no bege e o preto.
dei aqui o nozinho do bege preto, agora nós vamos fazer as próximas voltas com o bege. Eu vou esconder esse preto e o bege por alguns pontinhos. Escondi aqui o fio preto, eu vou cortar ele pequenininho, tomando cuidado para não cortar o bege. A gente vai cortar só o preto. E pronto, a parte da perna que faz o sapatinho já está pronto. Agora nós vamos fazer a sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª e 13ª volta, ou seja, 8 voltas fechadas em pontos baixos. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base com essa cor bege, ou a cor que você escolher para fazer a pele, até termos 8 voltas fechadas em pontos baixos. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Bom, eu já terminei aqui a minha segunda perninha, ó, as duas perninhas estão assim. O que nós vamos fazer agora? As duas, elas têm que estar viradas para frente, essa parte que tem da perninha. Se você olhar a perninha de lado, tem a parte que faz o pezinho. Essa parte do pezinho tem que ficar para frente, certo? E as duas têm que ficar uma do lado da outra, dessa forma. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma correntinha aqui, eu não cortei o fio quando eu terminei a segunda perna. Fazer uma correntinha e eu vou garantir que as duas perninhas estão viradas para o mesmo lado, no meu caso aqui, ó, para o mesmo lado. Vou vir aqui em algum ponto da primeira perna e eu vou prender com um ponto baixíssimo depois de ter feito essa primeira correntinha. Vou vir aqui, vou ver bem onde vai ficar bom aqui, sem interferir no formato dos pés. Ó, fiz um ponto baixíssimo. Olhando pela frente, os dois pezinhos estão virados do lado certinho, ó. Olhando de lado assim, virados pro lado certinho. E agora, eu vou continuar fazendo. Agora a gente, na verdade, vai para a 14ª volta. Na 14ª volta, nós vamos fazer 11 pontos baixos na primeira perna. Então, aonde eu fiz aqui o ponto baixíssimo, no mesmo ponto eu vou passar a agulha e vou fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto baixo da perna. Eu vou marcar esse ponto. Pronto, eu marquei aqui. É o primeiro ponto da 14ª volta. Eu vou fazer mais 10 pontos baixos, totalizando 11. Então, vou fazer mais 10. E com esse primeiro que eu já fiz, teremos 11 pontos baixos. Então, eu vou fazendo aqui até o finalzinho da perna. 11 pontos baixos no total. Aqui, hoje, onde a gente fez o ponto baixíssimo para fechar a primeira perna, o que eu vou fazer? Eu vou ir no mesmo ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz assim, ó. Finalizei aqui. Vou para o próximo ponto. Eu vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu ter no total os 11 pontos baixos. Fiz aqui contando desde o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Na primeira perna eu fiz 11 pontos baixos. Agora, nós vamos para a correntinha. Então, aquela correntinha que nós fizemos aqui entre uma perna e outra, ó, nós temos que garantir que as pernas estão para o lado certo, viradas para frente. Nós vamos passar a agulha pela correntinha, por dentro da correntinha, e vamos fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo aqui na correntinha. As pernas, elas ainda estão viradas para o lugar certo, elas estão viradas para frente para mim. E eu vou continuar fazendo agora 11 pontos baixos, um em cada ponto de base na segunda perna. Então, aqui, ó, onde a gente fez o último ponto baixo, nós não vamos fazer o ponto, nós vamos pro ponto à frente. Nele, eu vou fazer um ponto baixo. Esse primeiro ponto é bom fazer apertadinho, para não ficar buracos. Eu fiz ele mais apertadinho. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu ter 11 pontos baixos nesta perna. Então, eu já fiz meus dois primeiros e vou continuar fazendo até o final da perna. Bom, eu já fiz aqui na segunda perna, contando do primeiro ponto que a gente fez, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos.
Agora eu vou na correntinha que a gente fez aqui, já um ponto baixo, na mesma correntinha, eu vou fazer agora um ponto baixo na correntinha. No final dessa volta, nós vamos ficar com 24 pontos, 11 pontos baixos na primeira perna, um ponto baixo na correntinha, meio complicadinho de ver, mas está aqui na correntinha, 11 pontos baixos na segunda perna e mais um ponto baixo na correntinha. E assim, nós terminamos a 14ª volta. E agora nós vamos fazer a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª e 21ª volta, ou seja, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazendo aqui as minhas fora de câmera e vocês façam as de vocês aí. Então, eu vou sempre marcar o meu primeiro ponto de cada volta e vou fazer aqui as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos. E assim que eu terminar, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos. Eu já coloquei o enchimento aqui nos pezinhos, ó, eles estão bem durinhos de enchimento, nas perninhas também. Só aqui no torso que ainda não, vou colocar depois. Então, nós estamos agora na 22ª volta. Eu já estou aqui com a minha parte, né? Já terminei aqui as minhas voltas. E agora na 22ª volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou começar aqui fazendo meu primeiro ponto baixo e vou marcar ele. Vou fazer o segundo ponto baixo. E agora uma diminuição. Só que essa diminuição, eu não vou fazer uma diminuição normal, eu vou fazer uma diminuição invisível. Eu vou pegar a minha agulha e vou passar ela apenas pela argola da frente do ponto. Lembrando que olhando o ponto de cima, a gente tem um V, aqui esse Vzinho. Então, temos a argola de trás e a argola da frente. Eu vou passar a agulha apenas pela argola da frente, desta forma. Se você olhar por cima, ainda dá para ver que a argola de trás está aqui atrás. Agora, eu vou passar a mesma agulha pela argola da frente do segundo ponto, ó. As argolas de trás estão aqui ainda. Passei só a agulha pelas argolas da frente. Eu vou pegar uma laçada com a agulha e vou passar pelas 2 primeiras argolas. Desta forma, eu vou ficar com 2 argolas na agulha. Vou pegar uma laçada e vou passar pelas 2 argolas. E assim eu fiz uma diminuição invisível. E eu vou repetir isso novamente. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Uma diminuição invisível. Então, pego a agulha e passo apenas pela argola da frente do primeiro ponto, apenas pela argola da frente do segundo ponto, desta forma. As argolas de trás ainda estão aqui atrás. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 primeiras argolas. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 2 outras argolas. E vou continuar repetindo isso até o final da volta, sempre com 2 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição invisível. Eu já terminei aqui a minha 22ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. E agora nós vamos para a 23ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição invisível. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer meu primeiro ponto baixo e já marcar. Feito o primeiro ponto baixo, nós agora vamos fazer uma diminuição invisível. Então, novamente, olhando por cima do ponto, tem 2 argolinhas, ó, a argolinha da frente e a argolinha de trás. Nós vamos pegar apenas a argola da frente, vou passar aqui a agulha apenas pela argola da frente, ó, a argola de trás ainda está aqui atrás. Vou passar apenas pela argola da frente do próximo ponto. A argola de trás ainda está ali atrás, calma aí. Ó, ainda está ali atrás. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolas. Eu vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolas, fazendo uma diminuição invisível. Então, fiz aqui o primeiro ponto, a primeira diminuição, vou novamente fazer, ó, um ponto baixo no próximo ponto e uma diminuição invisível usando os próximos 2 pontos. Então, vou pegar aqui a minha agulha, vou passar ela apenas pela argola da frente do primeiro ponto, apenas pela argola da frente do segundo ponto. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas 2 argolas.
pegar outra laçada e passar pelas 2 argolas. E assim eu vou repetir até o final da volta, sempre com um ponto baixo e uma diminuição invisível. Feita aqui a 23ª volta com um ponto baixo e uma diminuição invisível, repetindo até o final, nós vamos agora para a 24ª e última volta da parte das pernas e o tronco do nosso bichinho, da nossa bonequinha. Nessa volta, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, apenas isso, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou tirar aqui meu marcador e vou fazer meu primeiro ponto. Vou marcar o primeiro ponto como o primeiro ponto dessa base, dessa volta. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Eu já terminei aqui a minha 24ª volta. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar meu marcador. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente. Vou fazer uma correntinha e cortar um fio de uns 15 centímetros, só o suficiente para fechar essa parte. Agora, eu vou encher bem esta parte aqui com bastante enchimento e depois eu vou fechar com vocês essa parte. Então, eu vou fazer essa parte depois. Vou encher primeiro aqui e depois eu vou costurar com vocês. Agora, nós vamos para a parte da cabeça. Bom, agora nós vamos para a parte da cabeça. A parte da cabeça nós vamos usar 2 cores, a cor do cabelo e a cor da pele de nossa preferência. No meu caso, eu estou usando o bege. Você pode usar marrom, você pode usar até verde e azul se quiser. Então, eu estou usando o bege. Mas nós vamos começar com a cor do cabelo. Eu decidi fazer a minha boneca com o cabelo rosa. Eu achei que ia ficar bonito e diferente fazer o cabelo rosa. Então, eu vou usar essa cor rosa. Nós vamos começar fazendo uma laçada inicial e 2 correntinhas. E como na parte dos pés, nós vamos fazer 7 pontos baixos dentro da segunda correntinha a partir da agulha. Então, essa aqui é a primeira, nós vamos na segunda, passar a agulha aqui dentro e vamos fazer 7 pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Se você estiver usando uma linha mais grossa, faça um círculo mágico com 7 pontos baixos. No meu caso, a agulha é mais fina, a linha também é mais fina. Vou fazer as 2 correntinhas e 7 pontos baixos dentro da segunda correntinha. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos dentro da correntinha ou dentro do círculo mágico. E agora nós vamos para a segunda volta. E na segunda volta nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, eu vou aqui no meu primeiro ponto, nele eu vou fazer 2 pontos baixos. Fiz aqui os 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto. Eu vou marcar aqui meu primeiro ponto do aumento, eu vou marcar aqui meu primeiro como o primeiro ponto dessa volta. Marquei aqui o primeiro. Nós vamos continuar fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, fiz 2. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. E vou continuar repetindo até o final da volta. Terminada aqui a segunda volta, fazendo um aumento em cada ponto de base, nós vamos agora para a terceira volta, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. No meu caso agora, eu vou fazer uma marcação diferente, ó. Em vez de ficar tirando e colocando a fitinha toda hora, eu vou colocar aqui, vou puxar um pouquinho a fitinha, vou pegar esse fio maior que está aqui atrás, vou passar ele para frente e vou no primeiro ponto que eu tenho aqui na base, já vou fazer meu primeiro ponto baixo. Como eu passei a fita para frente, ela já fica aqui marcando onde começa a volta. Desta forma, já fica aqui marcando onde começa a volta. Então, fiz meu primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E, novamente, um ponto baixo no primeiro ponto de base. E no segundo ponto de base, nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto. E assim nós vamos repetir até o final da volta. Um ponto baixo no primeiro ponto e o aumento no segundo ponto.
Terminei aqui a terceira volta com um ponto baixo e um aumento. Nós vamos agora para a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Então, essa fita maior aqui, ó, essa parte maior da fita que está para frente, agora eu vou colocar para trás. Vou colocar ela bem aqui no cantinho para trás. Nesse primeiro ponto eu já passo a agulha, já faço o meu primeiro ponto. E como já está com a fita aqui para trás, já marca, ó, essa ponta dourada já marca aonde começa a minha volta. Então, eu já fiz o ponto e já fica marcado. Fiz o primeiro ponto, faço mais um, totalizando 2 pontos individuais. E no terceiro ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. E novamente, um ponto individual no primeiro ponto, um ponto individual no segundo ponto, e no terceiro ponto a gente faz um aumento. Assim, nós vamos repetir até o final, com 2 pontos baixos e um aumento. Eu terminei aqui a minha quarta volta fazendo 2 pontos baixos e um aumento, e agora nós vamos para a quinta volta. Na quinta volta nós faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no quarto ponto. Eu vou pegar aqui essa minha fita dourada que está aqui, minha fita de marcação que está aqui atrás, essa ponta grande, vou passar para frente desta forma, deixar ela bem aqui no cantinho, e no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. Como eu passei a fita para frente, ela já sai aqui e já marca aonde que eu comecei a minha volta. Então, eu não preciso ficar tirando e colocando o marcador novamente, então já está aqui marcado. Fiz o primeiro ponto, faço mais 2, totalizando 3. E aqui no quarto ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. E vou repetir isso novamente. Um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, um ponto baixo no terceiro ponto, totalizando 3 pontos individuais, e no quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim continuamos repetindo até o final da volta, 3 pontos baixos e um aumento. Terminada a quinta volta, fazendo 3 pontos baixos individuais e um aumento, nós vamos agora para a sexta volta, e na sexta volta nós faremos 4 pontos baixos individuais e um aumento no quinto ponto. Então, eu vou pegar aqui o meu marcador, vou passar para trás, essa minha fita de marcação vou passar para trás, e no primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo. E essa fita já fica aqui marcando aonde começou a minha volta. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer mais 3, totalizando 4. Depois de feitos os 4 pontos, no quinto nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, desta forma, e no quinto ponto, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 4 pontos baixos e um aumento. Bom, eu cheguei aqui no final da minha sexta volta, faltou apenas fazer o último aumento. Por que eu não fiz ainda? Eu vou fazer aqui o último aumento e vou trocar de cor para a cor que eu estou usando para a pele. Então, eu vou fazer aqui, no último ponto, vou fazer um ponto baixo. E o próximo ponto baixo eu vou fazer metade só. Eu vou passar a agulha aqui, pegar metade, ó, pegar uma laçada e passar aqui. E assim fica metade do ponto baixo. Vou pegar a minha cor que eu estou usando para a pele, pegar a fita aqui, vou passar por trás da agulha, desta forma, ó, passar aqui por trás e vou finalizar o ponto com a cor bege. E assim eu fiz o aumento, mas também troquei de cor. Vou só mostrar mais uma vez, ó. Então, eu já fiz o primeiro ponto do aumento, vou fazer metade do segundo, assim, ficando com as 2 argolas na agulha. Vou pegar a cor da pele que eu estou usando, vou pegar e passar assim por trás da agulha, pegar uma laçada e fechar o ponto desta forma.
terminando o aumento e trocando de cor ao mesmo tempo. Agora eu vou pegar e vou fazer um nozinho usando esta linha aqui e o rosa. Eu fiz aqui já o nó, vou cortar o fio rosa e agora eu vou trabalhar com o bege. Nós vamos para a 7ª volta e na 7ª volta nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Só que nós faremos os pontos pegando apenas a argola de trás dos pontos. Então, como eu já mostrei para vocês várias vezes, ó, olhando de cima o ponto, ele tem um Vzinho. Tem a argola da frente e tem a argola de trás. Agora nós vamos trabalhar apenas com a argola de trás. Eu vou pegar a minha agulha e vou passar aqui, ó, pelo meio do ponto, pegando apenas a argola de trás. A argola da frente ainda está aqui. E eu vou fazer um ponto baixo. Eu já vou pegar esses 2 fiozinhos e vou dar uma escondidinha neles. Passo aqui o ponto, fiz o ponto baixo, dei uma escondidinha aqui com esse fio, vou fazer isso mais uns 2 ou 3 pontos. Então, vou pegar aqui a minha agulha e passar apenas pela argola de trás do próximo ponto, desta forma, apenas a argola de trás, e já vou esconder aqui os fios enquanto eu faço o ponto baixo. Novamente, passo a agulha apenas pela argola de trás, só mais uma vez, ó, pela argola de trás, e já ficou escondidinho aqui os meus fios. Eu dou uma puxadinha neles e passo eles para trás. E assim eu vou continuar até o final da volta. Eu vou pegar aqui, ó, passar a agulha apenas pela argola de trás e vou fazer um ponto baixo. No final vai ficando essas ranhuras que vocês podem ver aqui na frente, ó, essas ranhuras. Nós vamos fazer a volta inteira assim e vai ficar no final essa ranhura aqui na volta inteira, que aqui é onde nós faremos o cabelo depois. Então, vou pegar aqui minha agulha, passar pela argola de trás e continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Eu já terminei aqui a 7ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando apenas a argola de trás dos pontos, ó. No final ficou toda essa ranhura aqui na volta inteira. E agora nós vamos fazer a 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª volta, ou seja, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base pelas próximas 7 voltas. Então, eu vou fazer fora de câmera e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Lembrando sempre que temos que marcar sempre o primeiro ponto de cada volta para a gente não se perder. No meu caso aqui, eu tirei a marcação que estava aqui, eu vou passar novamente para cá. E vou fazer novamente aquilo que eu já ensinei para vocês. Em cada volta, eu vou indo e voltando a fita para frente e para trás, para frente e para trás. E assim que eu terminar as minhas 7 voltas, eu volto com vocês. Eu já fiz aqui as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos. E antes de mais nada, antes de continuarmos essa parte da cabeça, nós vamos fazer 2 coisas. Como na bonequinha original, ó, eu vou fazer esse cílio aqui e vou colocar os meus olhinhos de segurança. Os olhinhos de segurança, eles ficam entre a 11ª e a 12ª volta. Então, eu vou marcar aqui onde vão ficar. Vamos contar aqui. Entre a 11ª e a 12ª volta. Então, entre essas 2 voltas aqui, eu vou colocar o olho de segurança. Qualquer ponto aqui, eu vou marcar. No meu caso, vou marcar um pouquinho mais pra cá. Nessa mesma volta, eu vou marcar aqui onde eu vou colocar meu primeiro olhinho. Então, neste local em específico, onde eu marquei aqui, eu passei a agulha, eu vou fazer os cílios. Antes de colocar os olhos, eu vou fazer os cílios. Eu vou fazer os meus cílios em preto. Então, eu vou pegar aqui um fio preto de um tamanho suficientemente longo para fazer uns 30 centímetros. Peguei um pedaço de fio preto, passei pela minha agulha de tapeceiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui atrás, perto de onde eu vou passar o fio, ó, bem aqui atrás. Ficou aqui o buraco com a agulha. Em algum ponto aqui perto, eu vou fazer um nozinho. Eu vou passar a minha agulha por entre a argola dos pontos aqui atrás. Desta forma.
Vou até tirar a agulha aqui, que já ficou um buraquinho aqui, já dá pra saber onde vai ser colocados os olhos. Ó, a agulha não aparece aqui do outro lado, não aparece. Vou passar a linha. Ó, aqui na frente não fica aparente onde está o nozinho. Então, eu vou pegar a minha agulha, eu vou vir aqui onde eu marquei para fazer para colocar o olho. Vou vir aqui por trás. Vou passar o fio. Então, nós vamos pensar aqui, ó. O olho vai ficar bem aqui no meio. Então, o cílio ele vai ter que ficar mais para cá. Então, eu vou passar aqui para fazer o cílio, vou passar o fio para cima em algum ponto. Ele tem que ser, o cílio ele tem que ficar maior do que a parte do olho, senão o olho ele vai cobrir vai cobrir totalmente o cílio. Então, o olho ele vai ter que ficar mais ou menos aqui, ele vai ficar no mesmo lugar onde eu passei. E o cílio tem que ficar maior do que o olho, senão ele não vai aparecer. No meu caso aqui, eu já fiz um pouquinho maior. Então, eu vou pegar a agulha novamente. Vou passar aqui no mesmo buraco e vou fazer o próximo cílio. Essa parte é totalmente no olhômetro, vocês vão ter que ir olhando para ter certeza que vai ficar legal. Passei o segundo cílio, vou fazer o último. Passei os três, agora a gente vai colocar o olho. Coloquei aqui o olho, o primeiro olho, já tá aqui o cílio. Eu não cortei o fio preto, olha, ainda está aqui. Porque é o que nós vamos fazer agora? Bem aqui entre a 11ª e a 12ª volta, nós colocamos o primeiro olho. Nós vamos contar alguns pontos para cá. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos aqui no oitavo, na mesma risca, ó, mais ou menos aqui no oitavo, nós vamos colocar o próximo olho. Então, eu vou pegar o meu fio, vou passar por trás, no ponto onde eu vou colocar o olho, bem aqui. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte deste lado. Vou fazer esse cílio igualzinho. Fiz aqui mais ou menos parecido. Agora o que eu vou fazer aqui atrás? Vou pegar esse fio e eu vou passar novamente por uma das argolinhas aqui, sem aparecer na frente. Não vai aparecer aqui na frente. Então, vou passar aqui e vou fazer um nozinho. Vou fazer mais um só para garantir. Vou tirar a agulha. Esse fio aqui é só colocar para dentro do corpo, não precisa, da cabeça não precisa cortar ele nem nada. E vou colocar o meu outro olho aqui, neste cantinho, onde eu fiz os cílios. Eu vou passar meu olho para cá e vou prender ele. Esse olho que eu estou usando é um olho 9mm, um olho de segurança 9mm, mas você pode usar a cor que você quiser e o tamanho que você quiser, dependendo do tamanho da sua peça. Bom, agora que a gente já colocou os olhinhos de segurança, nós vamos fazer agora a 15ª volta. Na 15ª volta, nós vamos fazer 4 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto e eu vou marcar. Vou fazer, depois de feito o primeiro ponto e marcado, fazemos mais 3, totalizando 4. Fiz 4 pontos baixos, agora fazemos uma diminuição invisível. Então, eu já ensinei para vocês, mas vou repetir aqui para vocês lembrarem. Vamos pegar a agulha, passar pela argola frontal do primeiro ponto, passar pela argola frontal do segundo ponto. Vamos pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas argolas. E pegar outra laçada com a agulha e passar pelas duas argolas. Desta forma. E repetimos novamente. 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E uma diminuição invisível. Então, pego a agulha,
passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E vamos repetir isso até o final da volta. Terminada a 15ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição, vamos agora para a 16ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer aquela marcação da forma que eu já ensinei para vocês, que eu vou pegar aqui a minha fita essa minha fita dourada, essa parte de trás, que é a parte maior da fita aqui, eu vou passar para frente e já vou fazer o meu primeiro ponto baixo aqui, bem onde ela está, fazendo com que fique marcado já o ponto. Desta forma, a fita já sai aqui e já fica marcado aonde começa a volta. Fiz meu primeiro ponto, faço mais 2, totalizando 3. Feitos 3 pontos, fazemos uma diminuição invisível. Então, pego a minha agulha, passo pela argola frontal do primeiro ponto, passo pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz uma diminuição invisível. Vou novamente fazer 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E mais uma vez, uma diminuição invisível. Passo a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Feita a 16ª volta com 3 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos agora para a 17ª volta fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição invisível. Então, vou pegar essa minha fita dourada, vou passar ela para trás, desta forma, e já vou fazer meu primeiro ponto baixo no primeiro ponto que temos aqui na volta. E como a fita já está para trás, ela já marca aonde comecei essa volta. Fiz um ponto baixo, faço mais um. E uma diminuição invisível. Então, passo a agulha pela argola da frente do primeiro ponto, a argola da frente do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E assim eu fiz uma diminuição invisível. Novamente, 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora uma diminuição invisível. Então, passo a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego uma laçada e passo pelas duas últimas argolas. E vou repetir isso até o final da volta, sempre com 2 pontos baixos individuais e uma diminuição invisível. Terminada a 17ª volta, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição invisível, nós vamos agora para a 18ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição invisível. Então, eu já vou pegar aqui minha fita dourada e vou passar para frente para fazer a marcação do ponto. Desta forma, já faço meu primeiro ponto e com a fita já fica marcado. E agora eu faço uma diminuição invisível. Então, passo a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada com a agulha e passo pelas duas argolas. E eu vou repetir isso novamente. No próximo ponto eu faço um ponto baixo e depois eu faço uma diminuição invisível, passando a agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, pego uma laçada com a agulha e passo pelas duas argolas, pego outra laçada e passo pelas duas argolas. E isso nós vamos repetir até o final da volta, sempre com um ponto baixo e uma diminuição invisível. Eu já terminei aqui a minha 18ª volta, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Eu já coloquei enchimento na minha cabecinha, ó, ela já tá totalmente enchida.
E agora nós vamos fazer a última volta, que é a 19ª volta da cabeça, com 7 diminuições seguidas. Essas diminuições, elas podem ser diminuições normais. Então, eu vou pegar aqui a minha agulha, vou passar pelo primeiro ponto e puxar uma laçada. Vou passar pelo segundo ponto e puxar uma laçada. E vou fazer a diminuição, pegando uma laçada e passando pelas 3 argolas que tenho na agulha. Desta forma. Essa é a minha primeira diminuição de 7. E vou continuar repetindo assim. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto e puxo uma laçada. Passo pelo segundo ponto e puxo outra laçada. Pego uma laçada com a agulha e passo pelas 3 argolas. Fiz minha segunda diminuição. Eu vou seguindo assim até ter 7 diminuições. Feita aqui as 7 diminuições, eu vou fazer uma correntinha e cortar um fio de mais ou menos 30 a 35 centímetros, que é o suficiente para a gente fechar a cabeça e prender a cabeça no corpo. Aqui está a parte do corpo e aqui está a parte da cabeça. O que eu vou fazer agora? Eu já enchi o meu corpo com bastante enchimento. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou fechar esta parte aqui do corpo, com aquele fio de mais ou menos 15 a 20 centímetros que separamos quando fizemos a parte do corpo. Então, vou passar aqui pela agulha de tapeceiro e vou fechar esta parte. Fechei a parte do corpo, agora eu vou fechar a parte da cabeça. Bom, agora, com as duas partes fechadas, nós vamos colocar aqui uma em cima da outra e vamos costurar. Eu sei que parece um pouco estranho, parece que o tórax dela é muito pequena para a cabeça e para as pernas, mas depois que a gente colocar os bracinhos e o vestido vai ficar muito bonitinho, igual a minha original, assim. Então agora eu vou costurar essa parte fora de câmera e depois eu volto com vocês para explicar para fazer os bracinhos. Eu já costurei aqui a minha primeira parte da bonequinha, olha. Como eu falei, fica um pouco estranho, parece que o tórax é muito pequeno, mas no final vai ficar lindo. E eu vou finalizando essa primeira parte do vídeo por aqui. Eu vou voltar na segunda parte para explicar como fazer o cabelo, o chapéu, o vestidinho e os bracinhos. E é isso aí que eu tenho para ensinar hoje. Lembrando que eu tenho uma página no Facebook chamada Traduzindo Crochê e Cia, onde vocês podem mostrar para mim os trabalhos que vocês fizeram. Se forem trabalhos relacionados aos meus vídeos, que eu quero muito ver. E o link em PDF da receita vai estar aqui na descrição, assim como também o link do Instagram da minha amiga Aline, que fez essa bonequinha. Até a segunda parte.